Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aos novos integrantes do nosso canal. Sejam extremamente bem-vindos de volta, você que está voltando aqui. Espero que esse canal e os vídeos estejam ajudando você, né, meu amigo, minha amiga. E se você está voltando, isso é sinal de que, de certa forma, está ajudando. Eu fico extremamente feliz de poder fazer essa troca energética com vocês. É claro que se você curtir, se você compartilhar, se você se inscrever, o seu lado da energia também vai estar junto aqui com o nosso canal. E mais pessoas podem receber essa informação, porque os vídeos são sempre mais profundos e mais informativos sobre autoconhecimento. Então vamos aproveitar hoje e fazer uma leitura única que eu já fiz outras vezes e que eu acho muito legal, que são as leituras onde a gente pega uma emoção ou uma situação e se aprofunda nela, né? Então vamos nessa? Então primeiro vamos ver qual que é a emoção ou qual a situação que a gente vai estar tratando. Frustração, quem nunca, né? Quem nunca ficou frustrado? Eu tô sentindo tirar mais uma, porque... Ups, essa aqui. Ah, apareceu novamente. Sabia que ela ia aparecer. Eu fiz uma pequena... eu comecei o vídeo e tive que parar. Por que eu tive que parar? Porque eu fui lavar louça, tirei os anéis e esqueci. E eu sinto falta dos anéis quando eu leio. E tinha saído essa carta. E aí, de repente, saiu frustração e apareceu, eu pedi para sair de novo, se fosse o caso, né? E acabou saindo, na verdade, a carta que saiu na outra. Então, isso é porque é sinal de que realmente essas duas cartas são as cartas que estão aqui para a gente trabalhar nelas. Então, assim, olha só que interessante. Uma fala de frustração e outra fala de limpeza. E isso está conectado. Vamos explicar por quê? Porque quando a gente está achando que as coisas não estão andando do jeito que a gente quer, a gente começa a tentar limpar as situações. E quando eu digo limpar, muitas vezes passa pelo processo de eliminação. Eu tento eliminar aquilo que não está funcionando para ver, quem sabe, brota do nada o que deveria funcionar. Só que a nossa natureza ela não funciona dessa forma. A nossa natureza ela funciona quando a gente realmente acolhe o que não está funcionando e começa a naturalmente agir de outra forma. Quando não há mais necessidade de agir da forma que a gente agia e que no final é causado pela frustração, a frustração causa muitas vezes esse tipo de reatividade em relação às questões, né? E a gente vem com a tesoura limpar. A limpeza, como ela está, a frustração tem a ver com o medo, porque é o chakra básico, que é o vermelho. O azul, que é o chakra da visão, e dependendo da cor de azul, só que eu acho que nesse aqui não tem um azul celeste, então eu não poderia dizer que esse azul tem um azulzinho celeste só nesse baralho. Então, esse azul pode ser do terceiro olho ou da fala, da laringe. São dois tipos de azul, um azul mais escuro e um azul mais claro, mas não tem nesse baralho o azul mais claro. Então eu diria que muitas vezes a gente faz essa limpeza através da fala, do laríngeo. A gente começa a cortar em palavras, em atitudes até, a situação. Então não quero mais, não quero mais te ver, não quero mais ter nada com você, não quero mais ter nada com essa situação. A gente faz cortes muito grandes sem antes perceber o que nos trouxe até aquela situação de frustração. Porque existe uma história por trás de tudo que acontece com a gente, né? Então, primeiro precisamos ver a história. Então vamos ver, que história é essa? Que história é essa que vocês, que pode estar acontecendo? E, gente, aqui o meu baralho ele está alguns para cima, outros para baixo, eu devo ter misturado sem olhar. Como esse baralho aqui é um oráculo, ele não tem para cima e para baixo, não tem significados diferentes quando ele está para cima e para baixo. Neste caso aqui, a gente vai pegar, se sair para fora,
ponta cabeça, a gente vai pegar ele e vai desvirar, ok? Não fiquem aí preocupados que saiu de ponta cabeça, porque nesse caso não muda a nossa leitura. Então nós vamos ver aqui qual que é a fonte dessa frustração que a gente tem, que está causando esse desejo de limpeza, de querer eliminar alguma coisa, limpar alguma coisa. Verdade. Olha que interessante. Quando a gente fala de verdade, é uma situação onde ou você não está querendo ver a verdade, ou você está muito, né, ofendido com a verdade. Algumas pessoas, elas ficam, quando a gente fala, olha, essas coisas estão acontecendo desse jeito. Vou dar um exemplo bobo que acontece com a maioria de nós. Ah, você está meio gordinho, está fora do peso, precisa fazer exercício, precisa mudar a sua alimentação, por exemplo. E aí a pessoa fica ofendida, mas você está me chamando de gordo? E aí fica na defensiva. Né? E aí, quando a pessoa fica ofendida na defensiva, porque ela não quer ver a verdade. A verdade é, isso aqui está acontecendo, você está. Se você não for fazer, as coisas não vão mudar. E aí, o que acontece com a gente quando a gente fica ofendido? A gente rejeita qualquer tipo de orientação, seja mesmo até às vezes de um profissional. Ou a gente diz que vai no profissional, mas acaba não fazendo metade do que o profissional fala. Por quê? Porque esse estado das coisas, e eu vou te falar sobre o peso, porque é o que eu trouxe como exemplo, mas pode ser qualquer estado das coisas. Pode ser um estado das coisas relacionadas às finanças, às relações, ao trabalho, qualquer coisa que você esteja frustrado com o resultado ou com o atual estado de coisas. Vem de uma história de novo, né? E a história é: eu não estou querendo ver a verdade. A verdade é que isto aqui está me servindo no momento para alguma coisa. Como é que eu vou eliminar uma coisa que me serve? Então, eu não sigo as instruções, eu não mudo a minha atitude, porque isso está me servindo de alguma forma. Normalmente, esse servir, ele serve como proteção. Proteção porque lá atrás, na nossa história, alguma hora aconteceu algo que nos fez achar que, bom, aquilo lá doeu. Então, se eu começar a agir desta forma aqui, a chance disso aqui acontecer novamente vai ser menor. Vou dar um exemplo meu. Eu me mudei muitas vezes, porque meu pai, minha mãe, mais meu pai, né? Meu pai mudava de emprego a cada 2, 3 anos. E eles tinham um acordo lá entre meu pai e minha mãe, que um ano ela escolhia para onde ele ia procurar emprego, e um ano ele escolhia. Ele gostava do Rio de Janeiro porque ele gostava de praia, e ela escolhia São Paulo porque é onde ela foi criada, onde tinha seus amigos, onde os pais estavam morando. Então eu fiquei durante os meus primeiros 14 anos mudando a cada 2 anos, 7 vezes. Então, cada vez que eu ia para um colégio, eu sentia que eu não podia, depois de um certo tempo, ficar íntimo de ninguém, porque já já eu estava indo embora. Por que eu ia me conectar com alguém se no final das contas iam me levar embora, eu ia sair dali? Eu não queria sofrer a perda desta amizade, como eu tinha sofrido provavelmente nas primeiras vezes que eu me mudei. Então, eu me tornei uma pessoa com mais dificuldade de me conectar com os outros por causa dessas mudanças todas. E aí, hoje, fica mais difícil, eventualmente, de eu me conectar com as pessoas, mas eu já curei uma parte dessa história, então está cada vez mais fácil eu me conectar. Tanto que eu estou aqui me conectando com vocês, né? Estou sendo muito aberta, não estou tímida, enfim, falante. Isso é bem um perfil de alguém que quer se conectar. Então, por aí a gente vê que algo nesse sentido eu já curei, já fui lá e já acolhi. Né? Já fui lá e botei no colo a minha criancinha que ficava frustrada porque ia embora depois de 2, 3 anos. Isso é um exemplo. Mas pode ser um exemplo também de eu engordei. Eu poderia engordar por causa disso. Para as pessoas me acharem feia, me acharem gorda e não quererem se relacionar comigo. O que não aconteceu porque eu não era gorda, não, na minha infância, na minha adolescência, mas pode ser com qualquer um, pode acontecer. Algum trauma em que você precisava se proteger e aí você acaba engordando.
Eu dei 2 exemplos muito básicos que acontecem, mas cada um vai ver aí onde é que dói. Então vamos lá. Se nós temos uma situação emocional, frustração e vontade de limpeza, porque aquilo lá está incomodando. A vontade de limpeza é porque eu não quero ver a verdade. Então vamos lá com mais uma informação dos oráculos para ver como é que isso pode ajudar você a fazer. E aí vem aqui justamente aquilo que eu falei para vocês, o deer and oat. Oat é a aveia, né? A aveia e o... Ai, como é que fala em português? Bom, vocês estão vendo a figurinha, né? Essa figurinha aqui. Então, de qualquer forma, aqui está escrito a cura, healing. Cura é o que eu estou falando até agora. Existe a verdade de que eu preciso curar essa situação. Algo que está incomodando e que eu quero eliminar está pedindo a verdade. E a verdade é que essa situação está pedindo uma cura. Olha só, eu falando e as cartas concordando comigo. Que tipo de cura? Nobreza e autoestima. Não tem nada mais nobre que em ser superior, não tem nada de nobre em ser superior a outra pessoa. A nobreza está em você ser superior a você mesmo, a você ontem, a quando você era ontem, ou seja, você melhorar como pessoa. Então aqui está dizendo que, exatamente o que falamos, se eu encontrei esse processo de me sentir rejeitada, vou dar o meu exemplo, porque é o que está mais visível agora, né? Eu já dei esse exemplo para vocês. Quando eu ia para o colégio, o que acontecia no colégio porque eu não queria me conectar? As pessoas me rejeitavam. Elas começavam a gozar de mim, elas começavam a inventar apelido, eu ficava ofendida, blá, blá, blá. E aí, o que estava pedindo? Estava pedindo cura da desse meu não querer me conectar, porque eu ia ficar pouco tempo no lugar, com medo de sofrer. Então, aqui está dizendo, eu não me sentia superior a ninguém, ao contrário, eu me sentia muito menos do que as pessoas, eu me sentia inferior, rejeitada, né? Porque as pessoas me colocavam no lugar onde estava a minha energia. Olha só que interessante. Observem aonde está a sua energia. Se você tem uma sensação de que você não quer estar lá, as pessoas olham para você do outro lado e podem dizer assim, essa pessoa não quer estar com a gente, será que ela é, como se diz, nariz em pé? Ela acha que ela é melhor que a gente, por isso não quer estar aqui? Isso toca na falta de autoestima do outro, é claro, porque nunca aconteceu isso. Mas a pessoa que acha isso acaba atacando quem se sente rejeitado, dizendo você aí não está querendo se misturar, é isso que você está me dizendo? Porque você se acha melhor? Quando o outro está já num lugar de se sentir acuado, não tem nada a ver com se sentir melhor, é muito pelo contrário, mas a percepção de quem está do outro lado é outra. Olha que interessante quando o que acontece numa situação não necessariamente tem a ver com o que a gente imagina. O que você acha que o outro está sentindo não necessariamente é o que ele está sentindo de verdade. E a gente fica fazendo essas histórias na cabeça da gente, achando que isso vai ajudar em alguma coisa. As histórias não ajudam a gente em nada. É só a nossa percepção sobre a nossa vida baseada no que o outro faz a gente se sentir. Então, o outro frustra a gente. Então, aquele que queria ser meu amigo e eu não queria por medo, achava que eu estava sendo snob. Lembrei da palavra snob. Mas eu não estava sendo snob, eu estava só não querendo sofrer, né? Eu não tinha nada contra a pessoa, mas a pessoa tinha o sentimento dela de baixa autoestima e achava que todo mundo tinha que querer estar com essa pessoa, que todo mundo tinha que gostar dela.
e como eu, porque tinha os meus traumas, não queria, a história tocou nessa pessoa dessa forma. Vou dar como exemplo, né? Nem sei o que aconteceu, mas é uma possibilidade, não é verdade? Então vamos ver aqui o que o tarot fala sobre esse potencial, o que nessa situação onde a gente tem alguma coisa que é uma verdade que a gente não quer olhar, porque todas as histórias têm uma visão interna total. Tem o que nós sentimos, tem o fato e tem o que o outro sente. E o que o outro sente, o que a gente sente, apesar do fato ser o mesmo, não necessariamente é a mesma coisa, porque a minha história tocava numa dor e a história da pessoa tocava numa outra dor, numa dor diferente. A minha dor era a dor da separação e a dor do outro era a dor da rejeição, vamos dizer assim, né? A pessoa que achava que eu estava rejeitando. E eu não queria, eu tinha medo de me separar, de amar e me separar. E aí estava não querendo estar com as pessoas. Olha só que interessante. E o fato era o mesmo. Vamos ser amigos ou não vamos ser amigos aqui? De verdade. E o fato é o mesmo, mas toca em cada um de uma forma diferente. Por isso, os caminhos são sempre muito individuais. Não dá para dizer que existe apenas uma forma e que é o fato que faz, que é o que o outro faz necessariamente, que faz a mudança. O que faz a mudança é como a gente lida com essa situação que toca no nosso coração, certo? Então vamos ver o que a gente pode fazer com essa sensação que toca o nosso coração, toca nessa dor, que cada um vai ser uma dor diferente, que está causando uma frustração. Pensa aí na sua frustração, naquilo que está te incomodando, e vamos ver aqui o que o baralho, o que as cartas do tarô vão estar te orientando. Caíram 3 aqui, vamos ir com essas 3. Então, Rei de Copas. 2 de Paus. 5 de Copas. E Cavaleiro de Copas. E tem mais uma aqui. O 7 de Ouros. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, vamos entender o que é que aqui acontece dentro da gente. Normalmente, esse aqui eu vou colocar nos aspectos emocionais que essas cartas têm, vou botar a nível de problema, não parte positiva delas, tá? Para vocês entenderem o que acontece dentro da gente que paralisa a gente. Acontece que o Rei de Copas é aquele que não consegue agir a partir do seu coração, que fica racionalizando e se reprimindo. E quando ele vem junto com 2 de Paus, mais ainda, porque os instintos de libido vêm dos paus. O naipe de paus, ele representa o nosso fogo interno e o equilíbrio do fogo interno. Então, se você tem medo de investir naquilo que te faz se mobilizar, porque tem medo no coração, você acaba se frustrando, fica no 5 de Copas, que é eu me frustro, eu não sei o que fazer, aquilo lá vai dar errado, fica aquele nosso mimimi mental. Isso é o que acontece quando nós entramos nesse lugar de frustração. Tá vendo? Aquilo lá não deu certo de novo. E isso acontece porque também, porque quando você está querendo oferecer alguma coisa que vem do teu coração, você não consegue colher, você fica num lugar nessa sensação de fracasso, porque o 7 no positivo é a colheita. Então, se aqui é o negativo, é não conseguir colher aquilo que você plantou. E isso pode ser em todas as situações. Então, é uma frustração enorme estar numa situação onde eu tenho um desejo que eu não escuto, a minha verdade, eu tenho um desejo de colocar minha energia nessa história, eu acabo não colocando a energia nessa história, eu fico reativo muitas vezes e acabo me frustrando porque o resultado disso vai por água abaixo, porque
no final das contas, eu não segui quem eu sou mesmo, quem eu sou de verdade, o que eu sinto de verdade, o meu movimento de verdade. E fica sempre achando que vai se repetir essa situação. Mesmo que isso tudo esteja sendo feito para nossa proteção. Deixa de seguir o coração, porque alguma hora seguiu o coração e o outro disse não. E você não podia se frustrar e ouvir não do outro, né? Então, quando o outro diz não e você compreende que o não dele é porque não estava alinhado com você, que não é pessoal, você fica. Lembra que eu falei da história de eu estar querendo não me relacionar porque eu tinha medo de perder e o outro estava querendo se relacionar achando que se eu não me relacionasse ia ser, ele era menos, ele não tinha valor. Então a situação é a mesma, mas o que passa dentro de cada um é muito diferente. Então é do outro o que o outro sente, não é nosso. Então, se a gente consegue acolher, é claro que é frustrante você querer uma coisa e a coisa não rolar. Não estou dizendo que não é frustrante, mas quando a gente começa a compreender que quando dizem não para a gente, quando a situação em geral fala não para a gente, né? Ela é porque não era para acontecer, porque não estava alinhado nem com você nem com o outro. Então, para você voltar a se alinhar, vamos ver o que a gente precisa fazer. Temos aqui, eu vou até pegar um outro baralho, um minutinho só, para a gente poder jogar com uma justificativa de outro baralho, vai que ele quer falar alguma coisa com esses mesmos naipes, mas de uma forma positiva. Então, agora é a parte positiva. O que é que nós podemos estar fazendo quando essa situação, seja lá em que área da nossa vida for, onde a gente não está se escutando, a gente não está agindo como a gente gostaria de agir, a gente quer agir, mas acaba não agindo e fica frustrado porque o resultado, no final das contas, é frustrante mesmo. É frustrante porque a gente não está sendo verdadeiro, não está sendo verdadeiro, a verdade com a gente mesmo, com o que a gente sente, com o que a gente realmente tem vontade de fazer. Então vamos ver aqui, o que é necessário a gente fazer para poder superar essa história. Rainha de paus, 9 de pentáculos, 9 de ouros, Cavaleiro de espadas, 3 de paus e, por baixo do baralho, Pagem de paus. Então vamos lá. Então nada como uma rainha para lidar com um rei, né? Se esse rei, que é o nosso coração, não está sendo ouvido, precisa de um fogo maior, que é esse aqui que a gente não estava, essa vontade. A vontade tem que ser maior. Então, existe a rainha de paus, ela traz esse fogo, é como se o teu coração pedisse esse desejo intenso por alguma coisa, para poder você começar a escutar o teu coração. Algo que você não consegue mais brigar com aquilo. Então, na sua vida, você vai perceber que vão acontecer situações onde você vai estar com tanta vontade de fazer aquilo, mesmo, e você talvez vá naquele esquema, vou com medo mesmo, porque eu quero tanto fazer isso aqui, que se não der certo, paciência, mas aí eu fui lá fazer. Fui lá fazer o curso de culinária, mesmo que todo mundo está dizendo que eu sou engenheiro, que eu não tenho nada que fazer numa cozinha, por exemplo, né? Mas estou com tanta vontade que eu vou lá testar. Então, essa vontade interna, esse fogo interno vai te ajudar a você seguir o teu coração. Para você seguir o teu coração, você, antes de mais nada, tudo bem que está em outra ordem, mas aqui está como justificativa do 2 de paus, você precisa saber exatamente o que te faz feliz, o que te faz os olhos brilhar, o que é individualmente importante para você, porque o 9 de ouros, nesse caso, desculpe, ele se conecta com o eremita, que é 9 também. E o eremita é aquele que se vira para dentro, é algo individual, algo que eu tenho certeza de que eu quero um casamento com uma pessoa que queira muitos filhos, por exemplo.
Não vou poder casar com alguém que não queira ter filhos, eu tenho certeza disso. Não tem negociação nesse sentido. Estou dando o exemplo, né? Ou ao contrário, eu tenho que casar com alguém que não queira ter filhos, porque eu não quero ser pai, não quero ser mãe, então eu preciso de alguém que esteja realmente, eu quero estar numa relação onde eu me dedique só à pessoa, a pessoa só se dedique a mim. Eu vou dando exemplo, mas isso não é o que tem que ser para você, tá? Por favor, eu estou dizendo que você precisa se ouvir, ouvir o que é importante para você. Eu amo comida vegetariana. Se todo mundo come churrasco, eu não preciso comer churrasco porque todo mundo está comendo churrasco. Eu vou comer o que eu gosto de comer, porque isso é importante para mim. E por aí vai. É essa sensação, é essa certeza interna do que te faz feliz, é que precisa estar claro. No 5 de copas, quando você olha o que aconteceu para trás e que todo esse movimento de você segurar o que você sente, de você não dar vazão ao seu desejo e você ficar frustrado porque deu errado, você precisa ter clareza. Uma clareza desse processo, inclusive, né? Esse lugar de que eu tenho que ter claro o que meu coração está pedindo, o que meu corpo está me chamando para fazer. A mente, ela tem que acompanhar o coração e o corpo. Ela não pode ser a guia. Ela vai acompanhar de maneira eficiente, vai achar modos eficientes de realizar o que o coração e o corpo estão pedindo. Só que normalmente a gente fica frustrado porque a gente coloca a mente como o guia do que deu errado e que vai continuar dando errado porque ele não consegue mudar enquanto seu coração não disser uma coisa diferente. E aí quando você entrar em acordo e alinhar o teu coração, primeiro o coração, depois o corpo, e aí vem a mente. Você manda mensagem, o coração manda mensagem para a mente e você começa a trabalhar, a oferecer para o mundo quem você é. Começa os trabalhos, os 3 de paus é quando você começa a achar uma direção, achar um caminho para esse impulso que é do coração e do corpo, para aquilo que você deseja. Veja bem, caminho bonitinho. Né? Você escolhe, vai para a direita, vai para a esquerda, é o começo dos trabalhos, né? Das direções que você vai tomar. E, finalmente, quando a gente fala de 7 de ouros, que é o lugar do medo, da frustração e de não realização, é pegar a história, o fogo, seu fogo interno, para dizer assim, liga o F, liga aquela história, vamos passar a régua nessa história e vamos começar a fazer com o meu impulso. Vou começar a fazer aquilo que eu quero. É esse o lugar do pajem de paus. É o início de começar a fazer as coisas porque você quer e não porque todo mundo está dizendo, nem não porque não, deu errado da outra vez. Agora você tem mais sabedoria, agora você já sabe melhor as coisas. É tomar iniciativas, começar a fazer as coisas, porque o pajem é a criança, ela é um início. Não é esse lugar do rei já, você já está mestre, master, plus da história que você começou fazendo errado e agora está experimentando fazer de novo a partir de um outro lugar. Comece a fazer essas coisas novamente, a partir de um lugar novo, a partir do seu coração, do seu corpo e usando a sua mente como uma mente estratégica para chegar nesse lugar que você quer, tá certo? E não deixe de começar a fazer e oferecer quem você está se tornando para o mundo, porque você tem muito para oferecer, tá certo? Meus amores, essa leitura eu adorei, achei extremamente esclarecedora para qualquer perrengue que vocês estejam aí frustrados, tá? Não eliminem os perrengues, transformem-se. E aí o perrengue não tem mais necessidade de acontecer. Então eu vou dar um exemplo meu novamente. Se eu tinha medo de me conectar por medo de perder, né? Aquela história, eu passo a fazer esse caminho de deixa eu me relacionar novamente, deixa eu me conectar novamente com as pessoas, deixa eu sentir, eu gosto dessa pessoa, deixa eu abrir uma conversa aqui, eu sinto vontade de conversar no supermercado com qualquer pessoa, vou lá e converso, não importa se essa pessoa vai embora
5 minutos depois, mas eu tenho vontade de conversar com a pessoa hoje em dia. Olha só que diferença. Então, eu falo do preço do café com quem estiver do meu lado. Outro dia eu estava comentando que a gente precisa fazer poupança para comprar azeite agora, azeite e café. E eu comentei com alguém que estava no corredor comigo olhando o preço, e nós dois rimos juntos, e foi isso. E depois nunca mais vou ver. E eu não fiquei com medo de falar, nem me aproximar, nem falar minha opinião, só porque essa pessoa não ia, nunca mais eu ia ver. Isso já é uma situação onde eu percebo que eu já estou num outro nível, não me frustro mais quando a outra pessoa vai embora. Eu não me sinto mais dependente da pessoa ficar para eu me conectar. E isso já é a cura. Mas para eu saber que eu já estava curada, eu precisei começar a sentir essa vontade, acolher essa minha dor dos abandonos, né, de precisar mudar muitas vezes e começar essa relação com as pessoas a partir de um novo lugar. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido para vocês, coloca lá nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre o assunto de cada um, né? Vou estar muito feliz em bater papo com vocês nos comentários. E se você gostou, claro, dê o seu joinha e compartilhe com outras pessoas, porque isso aqui é muito geral, não é nada específico para ninguém, para nenhum perrengue específico, mas é um caminho terapêutico, vamos dizer assim, que pode ajudar muitas pessoas por aí. Você não concorda? Então, se você quiser a minha orientação, fazer um jogo particular sobre a sua questão específica, manda um e-mail para curaticards@gmail, que vai estar aqui em cima ou lá embaixo nos comentários, perdão, na descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer de segurar a tua mão e a gente trocar essas figurinhas, tá certo? Então, um beijo enorme, foi um prazer vocês terem me dado essa oportunidade de ler essas cartas para vocês e espero que isso ajude vocês de alguma forma. Vamos se ver na próxima, combinado? Então tá. Tchau, tchau!